Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre ciclo trigonométrico e arcos. O foco dessa aula é aplicar as fórmulas, as relações trigonométricas na resolução de exercícios. Mas antes de tudo, temos que lembrar o seguinte: a trigonometria, o estudo da trigonometria pode ser dividido em 4 partes. Posso resumir, dividir em 4 partes, que é estudar a trigonometria no triângulo retângulo, estudar a trigonometria aplicada para qualquer triângulo, estudar o ciclo trigonométrico e os arcos, e estudar funções trigonométricas. Então, eu posso dividir o estudo da trigonometria nessas 4 etapas. A primeira etapa usam essas equações que são vistas e aplicadas para o triângulo retângulo, que o seno é calculado como o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas são as relações que nós usamos para o triângulo retângulo. E através dessas equações, essas relações aqui num triângulo retângulo, podemos encontrar e deduzir o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Essas duas outras equações que estão apresentadas aqui embaixo se tratam da lei dos cossenos e a lei dos senos, que são as duas relações trigonométricas aplicadas para um triângulo qualquer, independente de que tipo de triângulo seja, se é isósceles, se é escaleno, se é equilátero, se é retângulo, nós podemos usar a lei dos cossenos e a lei dos senos. São aplicáveis para qualquer triângulo. Então, a primeira e a segunda etapa da trigonometria se resume nesse estudo aqui, da aplicação de relações trigonométricas no triângulo retângulo e a aplicação de relações trigonométricas num triângulo qualquer. O segundo estudo é feito no ciclo trigonométrico, estudar o ciclo trigonométrico, entender como ele funciona, seus sinais, entender essa questão. Então, pegar o seno, o cosseno e a tangente e estudar ele no ciclo trigonométrico. Aqui estão apresentados os sinais de cada um. E temos que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. E nesse esquema, eu tenho aqui apresentado para vocês o sinal que o valor do seno assume em todos os quadrantes. Por exemplo, se o ângulo estiver entre 0 e 90, ou seja, for um ângulo agudo, perceba que o seno dele assume um valor positivo. Agora, se ele for um ângulo que estiver no terceiro quadrante, por exemplo, de 180 a 270, ele assume um valor negativo. Então, tem o sinal para o seno, o sinal para o cosseno e o sinal da tangente. O ciclo trigonométrico, como é que ele é construído? Ele é construído medindo-se os ângulos no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido positivo de giro. Se você girar no outro sentido, você está girando no sentido negativo. Então, por exemplo, se eu peço para você marcar no ciclo trigonométrico 90 graus, você vai girar 90 no sentido anti-horário e o ângulo é este daqui. Agora, se eu digo para você me marcar menos 90 graus no ciclo trigonométrico, você vai girar 90 graus, mas você vai girar no sentido horário. Então, girando no sentido horário 90 graus, você vai parar em cima de qual ângulo? Você vai parar em cima do 270 graus. Então, menos 90 graus equivale a 270 graus. Quando ângulos são equivalentes, nós dizemos que eles são ângulos congruos. Novamente, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E lembrando que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. E aqui são marcados todos os ângulos e todos os valores de seno, cosseno e tangente. Aqui tem construído para vocês o ciclo trigonométrico, certo? Apresentando os principais ângulos, os agudos, os obtusos, os principais ângulos do terceiro quadrante e os principais ângulos do terceiro quadrante. Perceba que todos os outros ângulos, que são os principais do ciclo trigonométrico, são feitos com base nos notáveis. O zero, de cada ponta principal, o zero,
o 90, o 180, o 270 e terminando a volta o 360. Está aqui marcado os três principais agudos, estão aqui marcados os três principais obtusos. E uma técnica para lembrar desses outros ângulos aqui, a partir do 60, do 45 e do 30, é o seguinte, ó. Perceba que 120 está logo à frente de 60. E perceba que 120 mais 60 dá 180. Perceba que 135 está logo à frente de 45, que 135 mais 45 também dá 180. Perceba que 150 é o ângulo que está logo à frente do 30 e que 150 mais 30 também dá 180. Então, se eu lembrar dessa característica, eu posso encontrar esses ângulos aqui. Outra forma de encontrar os outros desses ângulos é simplesmente pegar uma régua e marcar, ó, passar várias retas aqui, passando pelo centro da circunferência, ó. Quando eu passar por aqui, por exemplo, o 60 ou o 30, se você quiser pegar como exemplo, ó, perceba. Aqui é 30. Aí eu pego uma régua e estendo essa reta aqui até bater no outro lado, ó. Cheguei aqui. O ângulo do terceiro quadrante correspondente a 30 é quanto? Vamos ver, ó. Se aqui é 30, aqui também tem que ser 30. Então, como é que eu faço para encontrar esse ângulo? Faço 180 mais 30, vai dar 210. Então, eu posso fazer assim para todos. Da mesma forma, o 45, ó. Se aqui é 45, como é que eu posso encontrar o ângulo no terceiro quadrante correspondente a ele, ó? Pego uma régua, passo aqui, passando pelo centro da circunferência. Aí aqui vai estar o ângulo que faz relação com 45. Para eu encontrar o valor, ó, veja, se desse lado é 45, daqui para cá também é 45. Para eu chegar nesse ângulo, ó, você tem que fazer 180 e mais um pouquinho, ou seja, 180 mais 45 vai dar 225. E para chegar no 240, que é o equivalente a 60, você faz 180 mais 60, aí vai achar esse outro ângulo aqui. Então, pratiquem construir o ciclo trigonométrico. Junto aos graus aqui, estou disponibilizando também quanto vale cada ângulo desse aqui em radianos. Outra coisa que temos que lembrar, os valores do cosseno são os valores que estão aqui na horizontal. E os valores do seno são os valores que estão aqui na vertical. Então, eu posso consultar aqui, por exemplo, gente, se eu peço para você me dar o seno de 45 utilizando esse ciclo. Então, você vai lá em 45 e faz correspondência na horizontal, já que você quer o cosseno, ó. O cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se eu peço para você o cosseno de 315, você vai lá em 315 e depois pega uma reta e traça dele até bater na reta do cosseno. Então, perceba que o cosseno de 315 também é raiz de 2 sobre 2. Se eu pedir para você o cosseno de 225, você vai lá em 225, tá aqui 225, traça uma reta até tocar na linha do cosseno, tá aqui a linha do cosseno. Então, o cosseno de 225 dá menos raiz de 2 sobre 2. Se eu peço o seno, por exemplo, de 150, você vai lá em 150, tá aqui o 150, e vai estabelecer agora a relação com a reta que está na vertical, porque aqui está na vertical representa o seno. Então, venho aqui e estendo até tocar na linha do seno, aí perceba, ó, o seno de 150 é 1 sobre 2. Então, para encontrar o cosseno, eu olho os valores na horizontal, e para encontrar o seno do ângulo, eu olho os valores na vertical. Como eu falei no início da aula, aqui o objetivo não é se deter a deduzir fórmula, deduzir fórmula, deduzir fórmula. Por isso que eu estou falando um pouquinho de cada coisa. O objetivo dessa aula é aplicar as relações trigonométricas fundamentais auxiliares, aplicar as relações. Então, a primeira parte dos exercícios, nós vamos aplicar essas fórmulas aí. A tangente, ela pode ser calculada como seno dividido pelo cosseno.
E além do seno, cosseno e tangente, existem outras três definições trigonométricas, que é a cotangente, a secante do ângulo e a cossecante do ângulo. A cotangente é calculada como sendo 1 sobre a tangente, o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, se a tangente é seno sobre cosseno, o inverso é cosseno sobre seno. A secante é o inverso do cosseno, então fica 1 sobre o cosseno, e a inversa da cossecante é 1 sobre o seno. E uma técnica bem legal para lembrar quem é a cotangente, quem é a secante e a cossecante, faz o seguinte, ó. Elimina as duas primeiras letras. Se você vier aqui e eliminar as duas primeiras letras, sobra tangente. Então, cotangente é 1 sobre a tangente. Se você vier aqui e eliminar as duas primeiras letras, vai sobrar um C. C de quem? De cosseno. Então, a secante é 1 sobre o cosseno. E se você vier aqui e eliminar as duas primeiras letras, a primeira que aparece é um S. S de quem? S de seno. Então, a cossecante é 1 sobre o seno. Então, esse é um bom macete para lembrar o que é a cotangente, a secante e a cossecante. Outras relações que são de extrema importância são essas aqui, que são a relação fundamental, que o seno ao quadrado de qualquer ângulo, mas o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre dá igual a 1. E essas outras duas são auxiliares. Por que elas não são fundamentais? A fundamental é essa daqui, e essas duas são encontradas a partir dessa. Como eu abordei com vocês, o estudo da trigonometria se divide em 4 partes. Aquela primeira, em que a gente aplica nos triângulos. A segunda parte, que é estudar e conhecer bem o ciclo trigonométrico e estudar as relações que são construídas no ciclo trigonométrico, que são essas aqui. E a terceira parte é estudar arcos. Então, nós podemos ter soma e diferença de arcos, ter multiplicação de arcos também. Então, as relações para a soma e a diferença de arcos são essas aqui. E a quarta etapa é quando nós estudamos funções trigonométricas, fazer gráfico, resolver equações, resolver inequações. Então, uma etapa de cada vez. A etapa de hoje é aplicar essas fórmulas. E o próximo vídeo aplicar essas fórmulas. Então, aqui, ó, como fazer soma e diferença de arcos. Se você tiver que fazer o cosseno de A mais B, você vai fazer o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Se for a diferença, A menos B, da mesma forma, vai ficar cosseno de A, cosseno de B, seno de A e seno de B, só que eu vou trocar o sinal. Então, perceba, quando aqui for mais, aqui fica menos, e quando aqui for menos, aqui fica mais. O seno de A mais B é seno A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Perceba que não muda de sinal. Se aqui fica mais, aqui é mais. O seno de A menos B fica a mesma coisa. Seno, cosseno, mas o sinal aqui fica menos. E aqui ao lado temos a soma e a diferença de arcos para a tangente A mais B, de A mais B, e a tangente de A menos B. E aqui são as relações com arcos, em que conseguimos transformar uma soma ou uma subtração em um produto. Então, o foco aqui é aplicar essas equações e em que situação a gente aplica essas equações. Então, essas atividades estão no livro de vocês a partir da página 272. Determine em radianos a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros representados a seguir. Vamos lá. Se o ponteiro der uma volta completa, ele vai estar rotacionando 360 graus. Só que vamos lá, o relógio é dividido em quantas partes? Se são 12 horas, o relógio é dividido em 12 partes. Então, ó, se eu dividir 360 por 12, dá 30. Quer dizer que o ponteiro das horas, a cada 1 hora, ele rotaciona
ou gira apenas 30 graus, certo? A cada 1 hora, o ponteiro das horas rotaciona 30 graus. Se são 2 horas, então o ponteiro das horas andou quantas horas? 30 mais 30? 30 mais 30, 60. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Só que ele quer essa medida em radianos, e eu achei essa medida em graus. Então, para fazer em radianos, é só fazer uma regra de 3. Então, você precisa lembrar pelo menos de um ângulo em radianos. Eu costumo usar o 180. Lembrar que 180 equivale a π radianos. Então, 60, que é o ângulo que nos interessa, equivale a x. Então, resolve aqui a regra de 3. Vamos ficar com 180 vezes x igual a 60 vezes π. 180 que está multiplicando vai passar dividindo. O 60 com 180, ó, o π eu vou deixar quieto. Vou simplificar aqui, ó. Posso cortar o 0 com 0. E o 6 e o 18 dá para eu dividir por 6 e por 6. Vai ficar 1 vezes π aqui em cima. E 18 dividido por 6 dá 3. Ou seja, 60 graus é π sobre 3. Então, π sobre 3 é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando marcam 2 horas em ponto. Sendo x um ângulo agudo, então, ó, se x é um ângulo agudo, quer dizer que ele é menor que 90. Se ele é menor que 90, então ele pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, tanto o cosseno do ângulo é positivo, como o seno do ângulo é positivo. Então, só com essa informação dele dizer que x é agudo, nós concluímos que ele pertence ao primeiro quadrante, o cosseno é positivo, o seno é positivo. E se a tangente é seno sobre cosseno, se o seno é positivo e o cosseno é positivo, então nós concluímos também que a tangente vai resultar num valor positivo. Só que só tem o seno na questão, ele não deu o cosseno. A informação que ele deu é que o seno de x é igual a 3 sobre 5. Então, se conhecemos o seno e precisamos do cosseno para encontrar a tangente, então vamos calcular o cosseno usando simplesmente a relação fundamental. Seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quem é o seno? O seno é 3 sobre 5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aqui vai dar 9 sobre 25. Esse 9 sobre 25, que está positivo, eu posso passar para o outro lado negativo. E vamos fazer 1 menos 9 sobre 5 agora. O MMC vai ser 25. Aí 25 dividido por 1 dá 25. 25 vezes 1 dá 25. 25 dividido por 25 dá 1 vezes 9, 9. Ficamos que o cosseno ao quadrado é 16 sobre 25. Perceba aqui que o valor do cosseno está ao quadrado. Então, o que é que nós fazemos com esse ao quadrado? Passamos para o outro lado como sendo raiz quadrada. Se passamos uma raiz quadrada para o outro lado, temos que lembrar que esse cosseno pode ser positivo ou negativo. Então, vai dar mais ou menos, a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5. Só que lá no início da questão, nós concluímos que o cosseno é positivo porque o ângulo está no primeiro quadrante. Então, o valor do cosseno que eu vou usar é 4 sobre 5. Temos agora o cosseno e temos o seno que a questão deu. Então, calculando a tangente é seno sobre cosseno, então vai ficar o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Divisão de frações, fazemos o primeiro vezes o inverso da segunda. 5 aqui vai embora com 5. Então, a tangente desse ângulo é 3 sobre 4. Então, percebam, gente, para que, onde foi que eu usei a relação fundamental.
Isso é para a situação em que nós conhecemos apenas um valor de ou seno ou cosseno e queremos encontrar outros valores. Na trigonometria, nós temos seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. São 6. Mas se você conhecer apenas uma delas, e saber em que quadrante está o ângulo, você consegue encontrar todas as outras 5. Então, perceba, aqui a questão deu o seno e falou em que quadrante estava o ângulo. Então, só com a informação do seno, eu achei o cosseno, achei a tangente, e se fosse do problema, que no caso não é, eu poderia encontrar todas as outras 3. Poderia encontrar a cossecante, a secante e a cotangente. Por exemplo, se eu quisesse a secante nesse problema, a secante é 1 sobre cosseno ou é o inverso do cosseno. O cosseno aqui não vale 4 sobre 5. O inverso vai ser 5 sobre 4. A cossecante é a inversa do seno. É o inverso do seno. Aí o seno nessa questão é 3 sobre 5, o inverso vai ser 5 sobre 3. E a cotangente é 1 sobre a tangente. É o inverso da tangente. A tangente aqui deu 3 sobre 4. O inverso dá 4 sobre 3. Então, veja, são 6 relações trigonométricas. Se eu conhecer apenas uma delas e saber em que quadrante está o ângulo, eu consigo encontrar as outras 5 que faltaram. Calcule a primeira determinação do arco menos 1.395 e indique em que quadrante vai estar sua extremidade. Nós sabemos que uma circunferência ela equivale a 360 graus. Se eu começar aqui, eu estou no zero, e a partir do momento que eu der uma volta, eu completo 360 graus. Se eu lhe indico um ângulo de 1.395, quer dizer que ele é maior que 360. Se ele é maior que 360, quer dizer que você fez bem mais do que dar uma volta aqui. Certo? Então, divida isso aqui por 360, que você vai descobrir quantas voltas você deu. Quantas voltas você está dando no ciclo trigonométrico. Então, veja, 1.395 dividido por 360 cabe 3 vezes. Aí, 3 vezes 360 dá 1.080, subtraindo aí para ver quanto foi que sobrou, vai dar 315. O que isso nos diz? Nos diz que 1.395 equivalem a 3 voltas completas, e depois dessas 3 voltas completas, você ainda vai rotacionar 315 graus. Ok, você sabe quanto você está rotacionando. O seu segundo passo, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente, é ver em que direção você está fazendo o giro. Se for no sentido anti-horário, é positivo. Se for no sentido horário, é negativo. O ângulo é menos 1.395. Então, nós vamos realizar esse giro aqui no sentido horário. Então, vamos comigo. Eu vou ter que fazer 360 3 vezes. Então, olha, 1, 2, 3. Dei 3 voltas. Além das 3 voltas, no sentido anti-horário, certo? Eu estou girando no sentido anti-horário. Depois das 3 voltas, ainda temos que rotacionar 315. Em que quadrante, pessoal, nós vamos parar quando a gente fizer 315 no sentido horário? Então, eu estou aqui, vou girar 315. Ó. Se eu girar até aqui, girei 180 no sentido horário. Se eu girar mais um pouquinho aqui, girei 270. Então, ainda não giramos 315. Então, eu vou ter que girar mais um pouquinho para girar 315. Então, 315 vai estar por aqui.
Então, paramos em qual quadrante? Paramos no primeiro quadrante. Então, esse ângulo de menos 1.395 equivale a algum ângulo no primeiro quadrante. Como é, gente, que a gente vai descobrir o ângulo equivalente a esse ângulo aqui no primeiro quadrante? Veja, eu dei as 3 voltas e girei mais 315. Para eu dar outra volta, gente, tá faltando quanto? Se você fizer 360 menos 315, vai lhe dizer quanto é que falta? 45. Então, esse ângulo aqui é equivalente, que a gente fala de ângulo congruo. O nome correto, né? Eu falo equivalente, mas o nome certo é ângulo congruo. Ângulos congruos. São ângulos e giros que você faz, mas que você acaba parando no mesmo lugar. Então, perceba, girar menos 1.395, você parou em cima da abertura, que equivale a 45 graus. Então, ó, a primeira determinação do arco de menos 1.395 é 45 graus, e o quadrante que está à sua extremidade é no primeiro quadrante. Reduza os ângulos 810 graus, 900 graus, 630 graus, 1080 graus ao primeiro quadrante e determine o valor da expressão, dessa expressão aí. Por que é importante reduzir os ângulos ao primeiro quadrante? Porque no primeiro quadrante, gente, estão os ângulos notáveis. E todos sabem calcular o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. É só lembrar de fazer aquela tabelinha e lembrar da musiquinha para construir a tabelinha. Então, vamos descobrir, fazer os equivalentes. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, mesmo esquema. Se 810 é maior que 360, então, se eu dividir 810 por 360, vai dar 2. Duas voltas. Duas voltas. E vai sobrar, minha gente, dá 2 voltas. Aí você faz 2 vezes 360, dá 720. 2 voltas eu vou colocar entre parênteses, certo? 2 voltas que equivale a 720 graus. E quanto é que falta para completar os 810? Aí você faz 810 menos 720. Dá 90. Então, você fez 2 voltas e rotacionou ainda 90 graus. Então, ó, reduzir 810 ao primeiro quadrante. Qual é o ângulo equivalente a 810? É o ângulo de 90. Agora o ângulo de 900. 900 dividido por 360. Também vai dar 2. 2 vezes 360 dá 720. Quando você subtrair aqui 900 de 720, vai dar 180. Isso quer dizer o quê? Que 900 graus você deu 2 voltas de 360 e ainda fez mais meia volta. Então, o ângulo equivalente ao ângulo de 900 graus é o ângulo de 180. Agora, o ângulo de 630. Dividido por 360 vai dar 1. Quando você realizar essa subtração de 630 menos 360, vai dar 270. Quer dizer que você deu uma volta e depois parou no ângulo de 270. Lembrando que 270 faz relação com o ângulo de 90 também. Só que o 90 no ciclo, ele está lá em cima. Antes de eu desenhar o ciclo, eu vou fazer o de 1080 primeiro. Vamos lá, 1080 dividido por 360. Se você achar facilitar para você, ó, perceba que
1080 dividido por 360 dá para eu cortar o zero. Aí eu vou ter que dividir apenas 108 por 36. 108 por 36, gente, dá 3 fechado, sem sobrar nada. Significa que 1080 equivale a você dar 3 voltas completas no ciclo trigonométrico. Se eu dou 3 voltas, vamos desenhar o ciclo agora, para eu não ter que voltar lá no começo da aula. O zero está aqui. Aqui está o 90. Aqui está o 180. Aqui está o 270. Ok. O 210 eu dou 2 voltas, depois ando mais 90. Então, o 210 é o equivalente a 90. 900 a gente deu 2 voltas e depois parou em 180. E 1008 a gente deu 3 voltas completas. Se você deu 3 voltas completas, você parou aonde? Em cima do zero. Então, vamos estabelecer as relações aqui, ó. O cosseno de 810 é igual ao cosseno de 90. O cosseno de 900 é igual ao cosseno de 180. E aqui embaixo, o seno de 630, 270 equivale ao seno de 270. E o seno de 1080, são 3 voltas completas, equivale ao seno de zero. Então, veja, já deu uma diminuída boa aqui. Então, o cosseno, para eu saber o valor do cosseno, eu tenho que lembrar que o cosseno aqui, gente, é na horizontal. Que no meio é zero, aqui vale 1 e para cá vale menos 1. E entre 0 e 1 estão os valores notáveis, certo? De 1 meio, raiz de 2 sobre 2, e raiz de 3 sobre 2 e os outros valores. Então, vejam aqui comigo, ó. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de 270 é 0 também. Então, vamos aqui, já substituir os valores do cosseno. O cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 menos 1, pronto. Agora, vamos fazer o seno. Para eu aproveitar o ciclo, eu vou pegar aqui e fazer de outra cor. Então, agora, perceba que o seno é analisado olhando na vertical. Aí aqui vale 1, no meio vale 0 e aqui embaixo vale menos 1. Então, vejam, ó, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Nós precisamos do seno de 270, o seno de 270 é menos 1, coloco aqui, mais o seno de 0 é 0, coloco aqui. Então, em cima ficamos com 0 mais menos 1 dá menos 1, e embaixo dá menos 1, menos com menos é mais, e 1 dividido por 1 dá 1. Então, o resultado dessa expressão toda aqui, o valor dela é 1. Determine o valor obtido ao simplificar a expressão. Pessoal, essa é igual à questão anterior. Nós temos que encontrar os ângulos equivalentes, os ângulos congruos a esses aqui. Depois calcular quem é o seno, o cosseno e a tangente desses valores. Só que esses ângulos estão em radianos, então é bom você transformar para grau. Lembre-se que π equivale a 180. Aí, por exemplo, se você tem um ângulo de π sobre 3, faça o seguinte, lembre, o π não é 180, equivale a 180. Então, ó, faça 180 graus dividido por 3, vai dar 60. Então, quer dizer que π sobre 3 equivale a 60 graus. Então, eu vou usar esse macete para fazer as transformações aqui o mais rápido possível. Então, vamos aqui, ó. 7π sobre 6 equivale a 7 vezes 180 dividido por 6. Então, temos menos 7. 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, perceba, sem realizar essa multiplicação, eu já sei que o ângulo equivalente aqui
que o ângulo congruo vai ter alguma relação com o ângulo de 30. Mas finalizando, 7 vezes 30 dá 210. Menos, tem um menos aqui, menos 210. Então, já tendo em mente que 210 vai ter alguma relação com o ângulo de 30. Então, lá naquela tabelinha que tem os ângulos notáveis, eu vou observar os valores do seno, cosseno de 30 e a tangente de 30 para relacionar, para eu encontrar quais são os valores de 210. É sempre importante usar esses macetes para que não seja necessário todas as vezes e todos os problemas você desenhar o ciclo trigonométrico, que demora um certo tempo. Aí o próximo ângulo agora é 17 π sobre 6. Então, veja, o π equivale a 180 graus dividido por 6. De novo, 180 dividido por 6 é 30. Novamente, vai ser algum ângulo relacionado com o de 30. 17 vezes 30 dá 510. Menos 2π sobre 3 é o próximo ângulo. Então, menos 2 vezes o π, novamente, vai equivale a 180 graus. 180 dividido por 3 dá 60. E menos 2 vezes 60 dá menos 120. E como esperado de 120, estabelece alguma relação com o ângulo de 60. Então, eu preciso utilizar os valores de seno, cosseno e tangente de 60 para encontrar o seno, cosseno e tangente de menos 120. O próximo, 8π sobre 3. 8π sobre 3. O π equivale a 180. Então, vai ficar 180 dividido por 3, que dá 60. Aí, 8 vezes 60 dá 480. Novamente, é um ângulo que estabelece relação com o ângulo de 60. Falta ainda 15 π sobre 6. O π é 180, aí dividido por 6. Aí, 180 dividido por 6 dá 30. E 15 vezes 30 dá 450. Então, veja só, pessoal. Tá aí os ângulos em graus. Só que eles ainda não estão reduzidos ao primeiro quadrante. Então, nós vamos precisar reduzi-los ao primeiro quadrante. Todos eles, um por um. No exemplo anterior, eu mostrei como encontrar o ângulo congruo, desenhando o ciclo, fazendo o giro no sentido horário, no sentido anti-horário, para descobrir o ângulo equivalente, né? Fazer a equivalência para o primeiro quadrante. Nós sabemos que a relação com o primeiro quadrante é 210 estabelece relação com 30, 510 também com 30, 120 com 60, 480 com 60 e o 450 também com 30. Mas eu não sei exatamente que ângulo é esse, porque tem alguns negativos e tem alguns aqui maiores que 360. Então, veja só. 360 na sua cabeça. Quando você somar com 360, isso aqui vai dar menos 210 mais 360 dá 150. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você girar menos 210 no sentido anti-horário, equivale a girar 105. Quando você girar menos 210 no sentido horário, equivale a girar 150 no sentido anti-horário. Então, estabeleci a correspondência aqui, vai ser 150. 510, gente, é um ângulo maior que 360. Então, se eu faço 360 aqui, quanto é que falta para completar 510? É só você fazer 510 menos 360. Ó. 360 para completar 510, falta 150. Então, olha só que legal. Menos 210 equivale ao ângulo de 150. 510 também equivale ao ângulo de 150.
Se você gira menos 120, quer dizer que você está girando no sentido horário. Quanto é que equivale isso aqui, girar no sentido horário? Aí, novamente, faz 360 aqui, some mais 360. Vai dar 240. Então, menos 120 equivale ao ângulo de 240. 480 é maior que uma volta, então vai dar 360. 480 menos 360 é 120. Quer dizer que o ângulo de 480 é congruo ao de 120. E o de menos 120 é congruo a 240. E 450, você vai fazer 360, é 360 mais alguma coisa. 450 é maior que 360, então quer dizer que você deu um giro e andou mais um pouquinho. 4 para 450, se você já fez 360, ainda está faltando quanto? Está faltando 90. Então, 450 equivale a 90. Então, vamos trocar os ângulos aqui na expressão numérica. Então, ó, menos 7π sobre 6 é 150. Então, vai ficar o seno de 150. Menos o seno de 17π sobre 6 equivale ao de 150 também. 150 também. Mais cosseno menos 2π sobre 3, tá aqui, equivale a 240, mais a tangente de 8π sobre 3, que é equivalente a 120, tangente de 120, mais o seno de 15π sobre 6, 15π sobre 6 é o 90. Seno de 90. Pronto, colocamos cada um no seu lugar. Aqui, ó, seno de 150 menos seno de 150 já dá para ir embora aqui. Aí tá faltando só 240, 120 e 90. Eu sempre desenho o ciclo só para facilitar vocês entenderem. Então, vamos lá. Você, quem sabe, se você começa do cosseno, do seno, você quem sabe. Vamos lá. O cosseno é aqui. Aqui no meio mede 0, aqui mede 1 e aqui menos 1. Aqui é a linha do cosseno. Veja só, 240 está aqui nesse quadrante. E 240 equivale a quanto? Porque nós vimos lá atrás. O de 240 equivale ao de 60. Ó. 240 equivale ao de 60. Então, 240 que está no terceiro quadrante faz correspondência com o de 60 lá do primeiro quadrante. Então, perceba, gente, o cosseno de 240 é igual ao cosseno de 60. Você só tem que verificar o sinal, ó. De 0 até 1, o cosseno é positivo. Nesse quadrante, o cosseno é positivo. Nesse quadrante, o cosseno é positivo. Desse lado, o cosseno está entre menos 1 e 0. Então, aqui é negativo e aqui também é negativo. Então, o cosseno de 240 é igual ao de 60, mas tem o sinal negativo. Nesse mesmo aqui, se eu fosse analisar 120, ó, 120 está aqui, ó. 120 também é equivalente ao de 60. Aí, a tangente de 120 não é o seno de 120, não é o seno dividido pelo cosseno? Então, veja, o seno de 120 é negativo. É negativo, beleza. Agora vamos ver o seno. Para não confundir, eu vou fazer outro ciclo aqui só para colocar o seno.
O seno já é traçado na vertical, em que aqui é 0, aqui mede 1 e aqui mede menos 1. Então, veja só. Se é 90, seno de 90. 90 está aqui em cima. Quanto ao seno de 90? É 1. Pronto, já achei o seno de 90. Agora eu preciso do seno de 120, porque eu já achei o cosseno. Nós vimos aqui que se 120 equivale a 60, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Só que perceba que ele está desse lado aqui, desse lado o cosseno é negativo, ok. Agora vamos ver o seno de 120. 60 está desse lado, 120 está desse lado, e dos dois lados, ó, desse lado, o seno está de 0 a 1, ele é positivo, desse lado também positivo. Então, o valor do seno de 120 é igual ao seno de 60. Aí, veja, gente, mais com menos é menos, seno sobre cosseno, tangente. Então, a tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60. Então, aqui eu vou ficar com menos tangente de 60. Temos, então, agora o cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar menos 1 meio. A tangente de 60 é raiz de 3, então fica menos raiz de 3, e aqui mais 1. Aí, ó, se eu fizer 1 menos 1 meio, dá 1 meio, e aqui vai ficar menos raiz de 3. Então, o resultado dessa expressão numérica é isso daqui. Calcule o valor do cosseno de 2.745. Vamos lá. 2.745 é congruo a qual ângulo? Então, eu vou ter que dividir por 360. Então, vamos lá. 2.745 dividido por 360 vai dar 6, 7. Acho que vai caber 7 vezes. 7 vezes 360 dá 2.520. Subtraindo aqui, o restante que sobra dá 225. Então, já encontrei o quê? Que o cosseno de 2.745 equivale ao cosseno de 225. Só que 225, gente, não é um ângulo notável. Então, eu tenho que pensar que ângulo, que correspondência é esse ângulo aí. Faz correspondência com quem? Então, vamos lá. 225 é o cosseno, né? Já que é o cosseno, então eu considero a horizontal, em que aqui vale 1, aqui vale 0 no meio e aqui vale menos 1. E eu vou fazendo as aberturas dos ângulos e calculando quanto é que vale o cosseno desse ângulo. 225 está aqui, ó. Aqui gira 180. Se você girar 180, você já girou 180. Para chegar em 225, falta quanto? Para chegar em 225, ainda falta 45. Ó. Se você fizer 225 menos 180, vai dar 45. Então, ó, percebam que o ângulo de 225 faz correspondência com o ângulo de 45 graus. Então, ó, o cosseno de 225 é igual ao cosseno de 45. Resta saber se o sinal vai ser positivo ou negativo. Se vai ser o mesmo sinal ou se eu vou trocar o sinal. Então, perceba. De 0 até 1, o cosseno é positivo. Então, novamente, nesse quadrante é positivo, nesse quadrante também é positivo. Mas, nesse quadrante aqui, nós temos que o cosseno vai de menos 1 até 0. Então, aqui é negativo, nesse quadrante também é negativo. Então, 225, que está no terceiro quadrante, cujo cosseno é negativo, então vai ter que ser menos o cosseno de 45. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, nós finalizamos
as atividades dessa primeira etapa, que é com ciclo trigonométrico. A próxima etapa de exercícios é utilizando as fórmulas para os arcos e vai ficar para o próximo vídeo. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir a aula até aqui. Se cuidem, né? Fiquem em casa. Saudades de vocês. Um beijo, até a próxima aula.